Uma vez que se completou o primeiro mês do governo Lula, é inegável que os episódios de 8 de janeiro e a questão dos indígenas, dos Yanomamis, ocuparam aí, sem sombra de dúvidas, a atenção não só da mídia, mas de todos nós, uma vez que isso foi, digamos, aquilo que teve mais plasticidade, aquilo que foi mais explícito nesse mês de janeiro. Mas eu quero aqui com vocês também falar das questões econômicas cruciais, né, que ocorreram aí no primeiro mês. E, ao mesmo tempo, firmar aqui um compromisso com vocês, e claro, um compromisso, eu gostaria que fosse mútuo, né, de se acompanhar o que de relevante acontece na economia brasileira ao longo desse governo Lula, né? Uma vez que agora não temos mais um palhaço para ficar todo dia lá no cercadinho com seus pares, espalhando mentiras, suscitando fanáticos a espalharem fake news pelas redes sociais, não tem mais live toda quinta-feira para falar um monte de besteira, né? A única coisa que você tem agora é ele falando lá de Miami, suas besteiras, mas a própria imprensa já tem uma nova postura, né? Já não dá muito mais atenção. Aliás, só fala dele mais quando sobre a possibilidade ou não dele voltar para ser julgado pelos crimes que cometeu, né? Então, vamos ao que interessa propriamente dito, né? Que é a economia, que é aquilo que bate no nosso bolso diretamente, né? Nos afeta no dia a dia. E vejam, é necessário colocar o seguinte, que no primeiro mês de um governo, é o momento, digamos, da transição, é o momento onde todo mundo aí está entrando nos ministérios, se atualizando da herança que obteve, né? E para isso, né, eu fiz até um vídeo aqui mostrando a herança que tem aí do governo Bolsonaro, né? Que aconteceu aí com o governo de transição. E, obviamente, para além disso, é necessário eu vou colocar aqui alguns pontos centrais. Primeiro deles, a questão do salário mínimo. O salário mínimo tinha sido aprovado pelo Congresso para ir para R$ 1.320. No entanto, está R$ 1.302. Aliás, a primeira vez que eu vi na TV esse ano, né, achei, erraram aqui o teleprompter, né? Inverteram, mas não. Ou seja, esses R$ 18 realmente foi subtraído aí para os primeiros meses, né? Então, vejam só, gente, se a gente começar o ano já pensando em austeridade fiscal, porque o Congresso aprovou, né, isso, já era líquido e certo. No entanto, tá para 1.302 e só para maio vai ter esse reajuste para 1.320. Horas, se a campanha do Lula dizia que quem tem fome tem pressa, então por que não está tendo pressa agora? Né? Teria que ter colocado de cara isso, né? Se você entrar naquela lógica de austeridade fiscal, de lei de responsabilidade fiscal, né? Ou seja, é um caminho para, digamos, a autofagia desse governo, tá? Então, questão de salário é questão fundamental. Afinal de contas, temos aí um dos piores salários mínimos da América. Então, isso tem que ser recomposto rapidamente, né? Não tem que ficar vacilando. Outra coisa, aquela promessa de campanha de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Lembre-se que, se não for feito isso esse ano, também vai se perder muito da credibilidade política, né, que foi adquirida aí, sobretudo com esses episódios nefastos aí de 8 de janeiro, né? Lembre-se que o Lula saiu, digamos, com a sua credibilidade aumentada, né? Mostrou que é um cara aí da legalidade, né? Então, a popularidade dele até aumentou nesse sentido, né? A credibilidade dele aumentou e do Bolsonaro, obviamente,
foi no caminho diametralmente oposta, né? Então, se você pega essa situação e também não coloca já para esse ano a isenção aí até R$ 5.000, porque tá essa briga aí, por exemplo, o Lula delega aí para o Haddad, né, dá um jeito nessa situação, dá um jeito nas contas, né, tanto é que vai ter um enxugamento aí do orçamento em 25 bilhões, horas. Então, faz esse enxugamento todo projetado e já não aumenta de cara o salário mínimo. Se não colocar os 5 mil de isenção logo de cara, porque, vejam só, tudo indica que isso vai ser só no próximo ano. E se, portanto, manter a coisa como está, simplesmente quem ganha um salário mínimo e meio, ou seja, ali por volta de R$ 1.900, já vai pagar imposto de renda. Então isso vai pegar muito mal também. E uma outra coisa que ainda não foi feita e tem que ser feita, haja vista que teve agora a transição, agora há pouco, né? A transição da direção da Petrobras, é acabar com esse preço de paridade internacional, o famoso PPI. Ou seja, o Brasil é produtor de petróleo. O Brasil é produtor de combustível. Portanto, ele não tem que ficar exercendo preços internacionais. Isso aí era só para ganhar aquela meia dúzia de acionistas, sobretudo os estrangeiros. E isso provocou o quê? Um encarecimento dos combustíveis, sobretudo do diesel e da gasolina, que encarece, que aumenta, encarece as mercadorias e contribui para a ascensão da inflação. Então isso tem que ser revertido. Portanto, a partir daqui para frente tem que fazer rapidamente isso, né? Para você ter uma reversão da ascensão inflacionária, você tem que promover uma diminuição dos combustíveis, porque isso afeta toda a cadeia de distribuição, tá? Então, ou seja, você mexendo nessas coisas da economia, obviamente você vai tendo maior popularidade, o trabalhador vai tendo uma melhor vida, né? Isso é inegável, afeta diretamente falando, né? Então isso tem que ser feito sim. Claro, não nego que foi garantido aí os R$ 600 da Bolsa Família, né? Mais os 150 para crianças até 7 anos. Tudo isso foi colocado ali no governo de transição. Aliás, pela primeira vez, né, talvez na história mundial, um governo começou antes da sua própria posse, né? Porque à medida que o governo Bolsonaro, primeiro ele ficou calado, né? Deixou as coisas rolarem, o governo de transição aí, fazendo inclusive as negociações e as votações lá no Congresso. E depois, no final, ele foge, né? Então, pela primeira vez, você tem aí um governo assumindo as rédeas antes mesmo da sua própria posse em questões fundamentais. Afinal de contas, né, quando se votou o relatório de transição, você arrumou as contas tanto do governo que estava acabando, quanto do governo que iria surgir. Então, isso também é fundamental. E uma coisa terrível que nós temos aí, que é a taxa de juros, que está em 13,75%. Ou seja, essa é uma herança maldita, né, do tchutchuca dos banqueiros, que é o Guedes, e obviamente com o seu presidente, o tchutchuca do Centrão, que é o Bolsonaro, né? Essa dupla deixou essa herança terrível, né, de uma autonomia do Banco Central, onde joga as taxas de juros para onde quiser. Tanto é que o Lula fez uma pergunta, né? Fez uma pergunta para o mercado financeiro: por que essa taxa de juros alta? Os caras simplesmente não responderam. Não responderam, né? Mas ao mesmo tempo, né? Como que é possível você reverter a situação? Somente com o fim da independência do Banco Central, né? E, obviamente, com esse Congresso que vem por aí, não vai ser nada fácil, né? Então, ou também o governo começa a bater firme nisso, né? Para tentar criar na população, criar nos movimentos sociais
colocar isso no jogo das discussões, a importância da volta do controle do Banco Central. Porque se você não tem esse tipo de discussão, ninguém nem faz nem ideia. Você tem que instigar isso, né? Seja partidos, movimentos, o próprio governo, porque senão a coisa fica como está e vão ter sempre essa taxa de juros altíssima, muito mais alta do que a própria inflação. Portanto, uma coisa retroalimenta a outra, ou seja, uma taxa de juros alta retroalimenta uma inflação alta, mesmo porque a noção de inflação movida nesse momento é uma noção neoliberal, portanto, totalmente errada. Achar que a inflação que nós temos é de demanda, ou seja, as pessoas estão comprando demais, portanto, ao comprar demais, se aumenta os preços e afeta a inflação. Não, não é nada disso. A inflação que nós temos é de custos, e o custo central tem a ver com a própria Petrobras, com esse combustível caríssimo. E não só isso, né? O Bolsonaro passou aí seu governo, seu último ano, dizendo também, né, que em função da guerra da Ucrânia, né, que a economia estava com problemas. Não, quem causou foi ele próprio, porque, inclusive, eu já expliquei isso num vídeo, né? Para quem não viu, deixa aí, pode ir lá conferir, mas só para adiantar, né? Os preços dos nossos combustíveis é culpa nossa e, obviamente, dos fertilizantes, culpa do Bolsonaro, que destruiu a indústria aqui no Brasil de fertilizantes, né? Então, tem esses elementos e tem outros que eu apresento lá no vídeo. Então, é só você ir lá conferir. Portanto, gente, eu quero salientar aqui que se de um lado, 8 de janeiro, né, nesse mês de janeiro, foi aquilo que, digamos, ocupou boa parte das discussões do próprio governo, né? E logo de cara todo mundo falava, né? Provavelmente o pessoal da própria esquerda, não, tem que tirar o Múcio, né? Mas, gente, tem que entender qual que é a lógica do Lula, né? Uma coisa é você, enquanto movimento, enquanto partido, desejar isso. Outra coisa é o Lula estar lá e depois que ele já teve aí todos esses anos de experiência sindical, todos esses anos de governo, de 2 mandatos, o que a gente tem que fazer aqui é entender a lógica do Lula, né? O Lula é o cara que quer domesticar a burguesia. Eu tenho, claro, tenho 1000 discordâncias disso, mas é o jeito dele. Eu tenho que entender, né? Eu aqui, enquanto analista, tenho que entender como que ele pensa e como é que ele age, né? Tanto é que, nessa mesma lógica, né, teria que tirar tanto o ministro da Defesa como o próprio Dino, que foi ali ingênuo, né, politicamente naquele momento, nos episódios que antecederam o 8 de janeiro, né? E, no entanto, ele não tirou nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Aliás, a solução dada ali de 8 de janeiro de não decretar o GLO, indicada pelo próprio Dino, foi correta, né? Ele manteve o Múcio, né? E, obviamente, nesse sentido, essa é a lógica do próprio Lula, né? Só se você tivesse uma movimentação muito grande, aliás, o governo todo, não só o governo petista, mas todo governo se movimenta também baseado nas pressões sociais, né? Então, vejam, é bom lembrar que um dia depois de 8 de janeiro, espalhados pelo Brasil todo, houve movimentações aí, houve atos contra aqueles episódios espalhados pelo Brasil todo, e uma movimentação muito grande para ocorrer em apenas 24 horas, ainda mais num mês, digamos, de férias, né? Então, tem que se acompanhar o que vai acontecer dessas mobilizações daqui para frente, ou seja, então, digamos, mudanças mais abruptas por parte do governo só pode ocorrer se você tiver uma pressão social muito grande, né? Senão, isso não acontece. Senão, sempre vai ser na linha da social-democracia, que é a linha do PT, ou seja, a linha do diálogo, da conciliação, da concertação, né? Da domesticação da burguesia. Essa é a lógica que eles sempre tiveram, tá? E no caso dos Yanomamis, né, vejam aí
como o governo vem atuando e atuando, portanto, corretamente, tanto é que houve a decretação aí da intervenção no espaço aéreo, né? Portanto, a ideia é literalmente o combate sério, né? A expulsão realmente ali desses garimpeiros de toda a região. Tanto é que as verbas que vão vir aí da Alemanha, né, os 200 milhões de euros, né, que dá mais de 1 bilhão de reais, né, Marina, o próprio Lula já vão colocar toda essa dinheirama, né, a serviço do quê? De você ir contornando e melhorando a situação de toda, não só dos Yanomamis, mas de toda a região amazônica. Isso é fundamental, portanto, é um ponto positivo nesse sentido, e friso mais, para aqueles de esquerda que até hoje insistem em dizer que tanto faz Lula ou Bolsonaro, porque vocês sabem, né? Teve gente aí que votou nulo, primeiro turno, segundo turno, e continua dizendo, tanto faz Lula ou Bolsonaro. Vejam então, portanto, essa questão dos Yanomamis para mostrar uma diferença fundamental entre Lula e Bolsonaro. Tá? Uma coisa é ter 1001 críticas ao PT, e eu tenho, e talvez você, e provavelmente que esteja assistindo, também tenha. Outra coisa é reconhecer as diferenças gritantes entre Bolsonaro e Lula. Tá ok? Então, eu quero aqui firmar digamos, um compromisso, né? E esse compromisso eu entendo que tem que ser mútuo, né? Da gente acompanhar aquilo que é de fundamental do governo Lula ao longo desses 4 anos, sobretudo aí na economia, né? Mas, para tanto, vocês têm que acompanhar aqui os vídeos, né? Portanto, temos aí 2 vídeos em janeiro e esse aqui é o 1º de fevereiro, ok? E é isso, gente. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço, coloque seu comentário e repasse aí nas suas redes sociais esse vídeo. Até a próxima.